Bom dia a todos. Nós vamos abrir o Salmo 37. Eu vou apenas vamos ler os primeiros 6 versículos, porque eles formam a base do Salmo, tá? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Dá-nos graça nesse pouco tempo para a compreensão de um salmo tão precioso como este. Ilumina o nosso entendimento, nosso coração, nossa fé e fortalece-nos diante das tuas verdades registradas para nós e inspiradas pelo Senhor. Em nome de Cristo, amém. Podem sentar, irmãos. Estudo nesse salmo, irmãos, porque eu estou trazendo o Salmo 37 para vocês. Você fala, pastor, não tem outra passagem bíblica que trata melhor, vamos ouvir de doutrina. Nós ouvimos doutrina aqui, o Gessé passou aí para vocês a doutrina do pecado. Eu estou tentando expor a Bíblia para vocês, tá? Porque o que mais vocês precisam, irmãos, é a compreensão do livro de Deus. Não foi escrito banalmente, não foi escrito por escrever. Deus não jogou a coisa assim de qualquer forma. Ele dá tudo que Ele deu aqui para nós, tudo que Ele dá para nós, em qualquer parte das Escrituras, é para o nosso proveito espiritual. Tá? Deus revelou-se a nós, o povo dele. Vamos lá? Este salmo, eu vou retornar aqui, irmãos, porque eu havia introduzido para vocês no domingo passado algumas coisas. Eu vou falar rapidamente. Primeiro, não é um salmo escatológico. Não está tratando aqui do milênio, quando Deus vai dar a terra, vai prometer fazer um paraíso. De maneira nenhuma. O salmo é atual. É para agora. Como nós podemos aproveitar a terra? Nós vemos aí que nas férias o povo vai para a praia, vai para todo lugar, viaja, e vai pescar, e vão para outros lugares aí no planeta. O Jonatas, meu filho, com a esposa, estão na Europa agora, estão passeando lá, aproveitando, né? E é bonito? É! Tem tanta coisa para ver no planeta, irmãos. Isso aqui é para mostrar no Salmo 37 como é que Deus coloca os crentes. Não é para fazer turismo, como o mundo faz, mas é um turismo espiritual, eu diria para os irmãos. Segunda coisa aqui, cuidado com o ensino russelita, os testemunhos de Jeová, porque eles pegam esse salmo, queridos, para falar que o que Deus tem prometido não é o céu. Os russelitas, os famosos testemunhos de Jeová, eles não creem no céu nem no inferno. É uma doutrina terrível, irmãos. Diabólica. Tá? E lá em minha rua, eu orei constantemente para o Senhor tirar eles dali. E o Senhor tirou. Eles estavam atrapalhando o povo ali. Tá? E é assim, queridos irmãos. Não tem nada a ver com isso. Nada de um paraíso futuro. Os justos habitarão a terra, os mansos. Tem nada a ver. Ok. Outro ensino que eu quero tirar dos irmãos aqui, nada tem a ver com evocar prosperidade. Nada. Porque o Salmo parece que dá essa ideia, né? De que, os justos possuirão a terra, os mansos herdarão a terra. Então a ideia que passa na mente carnal e mundana nossa, é que
Deus vai, porque eu sou crente, eu sou dono do planeta, eu tenho tudo em Cristo, e então eu vou agora pedir o que Deus quiser me dar, um palacete para morar, um carro zerinho do ano, o melhor carro que tiver, muito dinheiro no banco, muitos bens, muitas terras. Nós sempre pensamos isso, né, irmão? E é exatamente o que os falsos mestres, sem falar aqui da Igreja Universal, Mundial e outros grupos que tem aí, eles estão propagando isso, irmãos. Eles estão passando essa ideia de que se você tiver fé, o que você quiser, Deus vai... Ele é obrigado a dar porque você tem fé. É o trama dos malfeitores, dos avarentos, dos ladrões que perturbam vamos dizer assim, a ignorância do povo, né? Então, agora vamos passar para a parte positiva aqui do Salmo. Vamos lá. Agora eu quero que os irmãos analisem o Salmo comigo. O Salmo está tratando de dois grupos de pessoas. Para Deus não tem assim um grupo de uma elite, um grupo mais chato no mundo, um grupo que é violento. Para Deus só tem dois grupos, o justo e os ímpios. Os justos e os ímpios. Só dois grupos, irmãos. Não tem mais. Aí você fala, pastor, mas tem aquela ala da sociedade que é um povo assim mais culto, mais educado. Tem aquele grupo assim da favela, e o povo é mais simples, tá? Não tem isso na Bíblia. Cortem isso, queridos irmãos. Não existe isso. Só tem dois grupos, os ímpios e os justos. Tá? Vamos então examinar esses dois grupos? Vamos lá. Qual dos dois grupos eu estou colocando o verbo erradamente aqui. Qual dos dois grupos não são, é autorizado a viver na terra? Observe bem, o versículo 11. Os mansos herdarão a terra. Está vendo? Veja, queridos irmãos, versículo 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Então, irmãos, estamos vendo aqui como Deus já deixa assim bem definidas as coisas. Bem definido. Você é crente? Crente em Cristo? Você é herdeiro com Cristo? Foi salvo? Então a terra é sua. Está vendo o que tem na terra? O sol, as plantas, o mar, o ar, as frutas, tudo que você precisa tem na terra. Deus abriu a mesa dele para os santos. Então, veja bem, não estou ignorando aqui que Deus está mostrando a bondade dele extravasa, irmãos. Por onde você vai, você toca, pega na bondade de Deus. Por tudo. Você respira bondade. Porque o que você tem que vai fazer para respirar, não tem fora da terra. Não tem na lua. Não tem o oxigênio que você precisa. Deus colocou por causa de quem? Por causa de você, crente. Eleito dele. Está vendo? Aquele feijão que você come, aquela água que você bebe, que usa para as outras inúmeras coisas que você tem, precisa, foi Deus que deu para quem? Para os crentes. E agora você pergunta, pastor, e os incrédulos? Por que eles estão aí? Por que eles são violentos? Por que eles estão bebendo, fumando, xingando, falando palavrão, não vão na igreja, não adoram o Senhor, ignoram a Bíblia, não dão graças ao Senhor, eles vão fazer isso agora, vão almoçar agora, eles não se reúnem para adorar a Deus pela comida, eles não estão importando sequer com a porta aberta de um culto para vir adorar a Deus, eles não querem isso. Os pais guiam seus filhos nos caminhos errados, os filhos sempre estão atendendo, seguindo as pisadas dos seus pais,
Não é assim? O que o mundo fornece, o que o mundo tem de novidade, eles vão pelas ondas deste mundo. Sim. E o que é que Deus fala? Deus diz, deixa. Eles estão roubando de mim. Os irmãos perceberam? Quem está usando o planeta para o seu próprio bel prazer, para desfrutar daquilo que é de Deus e viver no pecado, ele está roubando de Deus. Vendo? Então vamos lá, irmãos. A lição que nós temos, vamos lá, a lição que sobressai aqui é a seguinte: a terra pertence ao Senhor. O texto não diz, mas é de esperar. O Criador é dono. Se eu construir uma casa, lá em frente à minha casa, construir uma baita de uma casa linda, o dono daquela casa que gastou a casa é dele, da família dele. Quem criou os céus e a terra? Quem criou esse planeta lindo? Quem criou esse planeta com água, com ar, com nuvem, com chuva, com toda a maravilha da beleza de Deus? Quem criou foi Deus. Então, quem é dono? Deus. Então, queridos irmãos, quando eu sou dono de alguma coisa, eu tenho autoridade sobre aquilo. Eu estou morando no apartamento lá, os irmãos sabem, aquele apartamento lá é meu apartamento. Tá no nome do meu filho Davi, mas eu estou ali usufruindo. Tá? Então, se eu viajo com Dona Vívia, eu ponho alguém ali, eu autorizo para ele cuidar da casa para mim. Você pode usar o que você quiser, usa o seu quarto, usa o banheiro, toma banho, usa a geladeira, usa o fogão, faz de tudo ali enquanto... Tá vendo? Eu estou autorizando alguém a utilizar o meu apartamento, a minha casa. Tá vendo? Aí está o irmão Francisco. Ele tem uma casa lá na cidade dele, lá no Piauí. Quem está morando lá? A esposa e os filhos. Eles têm direito? Sim. Pertencem a ele. Pertencem à família. Quem Deus autorizou para usar a terra? Os crentes. Ninguém mais. Veja, queridos irmãos. Satanás, inclusive, o Gessé até tratou, eu estava ouvindo lá. Satanás é um ladrão. Eu mostrei isso para os irmãos, que ele usurpa a terra. E aquele texto que Gessé usou aqui, em Ezequiel 28. Duas passagens tem ali naquele capítulo. Os irmãos vão lembrar. Tá? Apresenta o rei, o príncipe de Tiro e o rei de Tiro. O príncipe é o homem. O rei é o que está por detrás dele. É Satanás. Então, Satanás é um ladrão, irmãos. Ele entrou. Deus o autorizou. Satanás é uma autoridade e a autoridade é sempre constituída. Os irmãos sabem disso. Qualquer autoridade não pode ser supremo. Qualquer autoridade não pode ser soberana. Ela é constituída. Todo homem ou anjo que usa da autoridade como se ele fosse soberano, ele está fadado à destruição. Os irmãos lembram de Nabucodonosor? Ele usava a autoridade dele para matar, para violentar, para fazer o que ele bem queria. Deus quebrou ele. Foi pela misericórdia de Deus que ele foi tirado de uma morte terrível. Porque Deus não autoriza. Então vai chegar o fim de Satanás. A Bíblia fala, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Essas são as três funções do diabo. E ele faz isso com os filhos dele. Tá bom? Então, quando Deus dá tempo, irmãos. Você lembra de Jó, capítulo 1 e o capítulo 2? Quando Deus falou, tá bom, faça isso, Satanás foi.
Mandou fazer. Abriu os depósitos da autorização de Deus, vento, e furacão, derrubando casa, matando os filhos de Jó, ele tomando tudo, roubando através dos caldeus e tal e tal. Os irmãos veem ali que foi autorização de Deus. O mundo que jaz no maligno se acha no direito de usar a terra para seus prazeres. O homem vai, levanta domingo de manhã, ao invés de ir para a igreja, conduzir seus filhos na casa de Deus, sua esposa, ele vai lá para o bar, ou vai para o supermercado, fazer compra para quê? Para almoçar com os amigos, usufruir das coisas de Deus, e não dão glória a Deus. É triste isso. E até nós, os crentes, irmãos, qualquer coisa que nós utilizarmos, qualquer coisa, a mínima coisa, temos que fazer tudo para a glória de Deus. Se sairmos disso, nós estamos errando. Por isso que continuamente a Bíblia diz, dai graça, rendei graças, rendei. Ah, mas eu não sinto, não tem esse negócio de sentir. A Bíblia manda render. Os irmãos sabem o que é render, né? Quando o policial chega para o ladrão, mão atrás da cabeça, ele tem que fazer isso. Vão, senão acabo contigo aqui. Ele tem que fazer isso aqui. Ó. A Bíblia dá ordem, irmãos. Rendei graças. Rendei graças. As coisas estão indo mal, rendei graças. Então vamos notar aqui, irmãos, que a ordem, em sexto lugar aqui, para habitar a terra, é dada aos justos. Agora você fala, então, abriu-me uma porta para que eu aproveite bem. Ah, tá bom, você tem recurso, viagem. Esses dias mandei uma mensagenzinha para o Jonatas e a Neia. Viagem, desfrute da criação e renda glória ao seu Criador. Quem fez a Suíça, quem fez a Suécia, quem fez a Noruega, quem fez a Alemanha, quem fez a Itália, quem fez a Grécia, quem fez as ilhas, foi quem? Deus. Então aproveite e renda o culto ao Senhor. Irmãos, a terra, eu só estou falando da terra aqui, sem falar nós não estamos saindo da terra, não estamos vendo as estrelas agora, estamos vendo o planeta. A terra é uma multiplicidade de, vamos dizer assim, de um efeito para adorar a Deus. Nas mínimas e nas grandes coisas. Os ímpios adoram, usam tudo isso aí, olham para a lua, para o sol, para as coisas que tem na terra e adoram o diabo. Que coisa. Vamos lá. Viver na terra sem autorização para a prática dos pecados é uma atitude de extremo perigo, porque é rebelião contra Deus. E Deus dá trégua. Eu falei para os irmãos do meu cunhado, casado com uma irmã minha, que a vida dele, desde novo, foi para pecar, 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 pecar. Fez a família sofrer, 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 até que o dia que Deus puxou a corda, que Deus arrastou no tapete da maldade, e ele caiu nas garras da morte. Eu ouvi de um moço que a vida dele foi assim, aproveitar a vida, aproveitar, viver com mulheres, passar a noite na farra. Chegou o momento que Deus puxou. A irmã dele, que foi no funeral dele, e ironicamente falando, da congregação, ela disse, esse soube aproveitar a vida. Falando do irmão. Aproveitou? Sim, aproveitou nos seus pecados, até que Deus puxou. Chegou o momento de encarar a face do juiz. Vamos lá, irmãos. Vamos para a divisão? E eu quero que vocês examinem o Salmo comigo. É muito importante.
inclusive Jailson, que está preparando para ser um pastor, examine bem aí, irmãos, porque é muito importante. Eu tenho vários alunos agora da minha classe, do seminário, eu estou tentando mostrar para eles, é o que a Bíblia diz. Eu não sou acadêmico, mas eu posso abrir a Bíblia e mostrar o que está escrito. Vamos lá, examine as Escrituras. Deixa Deus falar. Vamos lá. Primeiro, nós temos exortações positivas, gerais, que são dadas aos justos. E essas exortações gerais, presta atenção, vão do versículo 1 até o versículo 11. Está vendo aí? Eles fornecem, assim, essas exortações fornecem o alicerce, a base, para que os crentes se estabeleçam ali. Está vendo? Deus tem critérios para dar. Veja bem, olha o versículo 1, não te indignes. Então, são orientações dadas aos crentes. Está vendo? Vamos lá. Nós temos no versículo 3, positivos, tá? Confiar. Versículo 3, habitar. Versículo 3, agradar. Versículo, eu não coloquei aqui o versículo, entregar, o versículo 5, tá vendo? Entrega. Versículo 7, descansa. Versículo 7, espera. Versículo 27, aparta-te do Senhor, aparta-te do mal e faz o bem. Eu dei aqui aquelas partes positivas para os irmãos. Tá bom? Então os irmãos percebem que Deus não deixa por menos. Ele não joga a gente assim. Igual você vai orientar um filho. Olha, você tem isso aqui dentro de casa. Tem um comportamento. Você vai ajudar a mamãe, lavar a louça. Você vai pôr o lixo lá fora. Você vai fazer isso. Deus também tem aquelas atitudes maravilhosas, santificadoras, para cada crente. É assim que você deve viver. Vamos lá. O que evitar? Vamos lá. Primeiro, retaliação. Versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores. Retaliação. Esse princípio, eu tenho isso, irmãos. Eu tenho um ódio tremendo quando eu vejo alguém fazendo coisa que não deve com outra pessoa. Especialmente essa matança de criança. Isso dá uma indignação. Me lembro da minha esposa, da dona Nádia. Ela tinha tanta indignação ao ver as notícias do que faziam com as crianças no mundo. Ela orava, Deus, tira isso. A minha esposa era uma mulher piedosa. Ela indignava com isso. E quem é que não... Ele está dizendo aqui para não retaliar. Não usar da violência. Não ser um reacionário. Não reagir para acabar. Nós não somos desse tipo de povo. Nós somos... A igreja é o povo da misericórdia. Estou dando ênfase para os irmãos entenderem bem. Olhar para aquele povo e ver que eles precisam da misericórdia de Deus. Tá? E eu lembro, os irmãos, que Israel não era assim. Israel foi um povo colocado para punir, para julgar. Mate aquele povo lá, mate aquilo lá, e assim por diante. Vamos, outro detalhe aqui. Ainda no que evitar, a inveja. Nós temos isso no versículo 2. Eu vou destacar isso no próximo domingo, tá? Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Isso aqui é perigosíssimo, porque vocês estão vendo, você abre o computador, a internet, o celular, e você vê gente zombando do pecado, brincando com o pecado, e aquilo ali extravasa, pode chegar para nós, tá? Ele tem liberdade, hoje estão fazendo isso. Os nossos jovens hoje, tem até jovens crentes, aproveitando o deixa, tá? Já que todo mundo faz, nós vamos fazer também. Aquele moço ali namorando uma moça crente, vai e deita com ela antes de casar. Aquela mulher crente está aproveitando porque, olha,
já que os homens, quando saem, vão atrás de outras mulheres, nós vamos também. Os irmãos estão percebendo o que está acontecendo? Está aqui nesse versículo: não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Vamos para outro. Versículo 7. Cuidado com a irritação. Versículo 7. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Isso aconteceu no Salmo 73, lembra do Asaf? Quando ele ficou com inveja daquele homem que tinha dinheiro, que tinha muitos bens, e ele estava vivendo numa situação difícil. Né? Eu lembro, eu viajei uma vez com um senhor que foi membro aqui da igreja, muitos anos atrás, né? E ele fazia viagem de caminhão para levar coisa para São Paulo e voltava. Então, eu aproveitava algumas vezes para viajar com ele e visitar minhas irmãs lá. Eu percebia no caminho que ele tinha inveja dos que tinham dinheiro. E a vida dele arruinou por causa disso. A inveja dos que tinham recursos. E ele ficava irritado com isso. Outro detalhe, irmãos, versículo 8. Deixa a ira. Abandona o furor. Vendo? O que é isso? Nós vamos aprender isso, irmãos. Tem uma ira santa. Só que a Bíblia, quando chega no Novo Testamento, ela pega a nossa ira, que está parecendo uma bomba que vai explodir a qualquer momento, né? E apaga. Apaga esta bomba, porque tem pólvora ali dentro, vai contaminar todo mundo. Né? Nós temos essa tendência de explodir facilmente. Deus sabe disso, irmãos. E você sabe. Tem pessoas que são facilmente explosivas. Tem outras que não. Tem algumas pessoas que são, por natureza, já nasceram com aquela índole de docilidade, de calma e tal, né? Outros não. E algumas pessoas vêm para a vida cristã com essa atitude de ficar irritada, de ficar com raiva, de explodir, de acabar com tudo de uma vez. A Bíblia está orientando aqui a não fazer isso. Puxa, perdi aqui de novo. Perdi. Ok, voltei. Vamos lá, rapidamente vou terminar aqui, irmãos. E no versículo, abandona o furor. E agora, versículo 9, as consequências. Versículo 9. Olha o que diz. Porque os malfeitores, o que diz aí na sua Bíblia? Os malfeitores serão exterminados. Deus prometeu que vai exterminar com os malfeitores. E agora, para finalizar isso, as promessas. Tá bom? Nós temos aqui, eu consegui colocar 7. Primeiro, satisfação dos desejos. Versículo 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Segundo, Ele fará sobressair a tua justiça. Olha o que Deus está falando. Ele não promete nada aqui do que você está pensando. Eu quero uma casa, eu quero um carro novo, eu quero... Não, ele diz, Ele fará sobressair o que é mais importante. Qual a riqueza do crente? A justiça dele. É isso que Deus está querendo sobressair. Está vendo? E aqui eu até o uso, lembro muito bem de Mardoqueu, que ele humildemente se comportou como um homem crente, defendeu o rei, no tempo certo Deus o usou e elevou. É a justiça, irmãos. Tá? Nós ficamos muito indignados quando fala mal da gente, né? Falou mal de mim, eu já fico irritado, não quero nem ver. Espera aí, não fale nada. Deixa Deus, no tempo dele, pegar a tua justiça e elevar a tua justiça lá em cima. E diz mais, o teu direito ainda. Está vendo aí? Versículo 6. E o teu direito. Eu tenho direito. Espera, Deus vai colocar. Não foi assim que ele fez com todos os santos? Elevou o direito deles. Veja mais. E agora?
Versículo 11. A herança da terra. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de dinheiro. É isso aí? Não! O que é o melhor que Deus tem dado? Paz. Procura o ímpio. Procura aquela pessoa que é vizinha da sua. Ela tem paz? Não. Ela tem dinheiro? Tem. Ela tem amigos? Tem. Ela vive uma vida tranquila? Levanta, vai para onde quiser, mas tem paz? Não. A ordem aqui, a bênção de Deus, você é dono da terra, herdará a terra e herdará abundância de paz. Nada me faltará. Vamos lá. Sustento nos dias maus. Versículo 19. Veja, não serão envergonhados quando? No dia mau. A Bíblia diz que todos os dias é maravilhoso. Eu tenho pessoas, amigas minhas, que falam, que Deus vai abençoar, que esse dia seja, todo dia de manhã é assim. Bom dia, tal e tal e tal. Espera aí. A Bíblia diz que os dias são maus. E podem chegar dias em que Deus permite que Satanás exploda veneno naquele dia. Que a gente não espera. Não espera. E de repente você perde um ente querido, perde um filho, um ladrão entra, uma enfermidade entra. Dias maus. Nós temos ouvido agora de um perigo de uma guerra mundial. O Irã atacou Israel. Pode ser um sinal de uma guerra mundial. E aí? O que é que diz o versículo 19? Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Veja mais. Esperança. Versículo 34. Olha o que diz. Espera no Senhor, segue o teu caminho, e Ele te exaltará. Segue o seu caminho, o caminho de Deus, e Ele te exaltará para possuíres a terra, e presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Queridos irmãos, vocês estão bem documentados, porque enquanto vocês estão passando, vendo o horário de vocês, vendo os dias passarem, vendo os meses passarem, os anos passarem, vocês esquecem de olhar o relógio de Deus. Deixe com Ele. E por fim, para terminar esta parte, que eu dou como esboço aqui, a fonte da salvação. Versículo 40. O Senhor, versículo 39, vem do Senhor a salvação do justo. Ele é a sua fortaleza no dia da sua tribulação. É salvação do inferno? Não. O crente já foi livre do inferno. É este Deus que opera salvação dia após dia. Ele me livrou. Esse é o nosso Deus. Queridos irmãos, então eu termino aqui dizendo quão belo é esse salmo, como ele enche você de maravilhas e maravilhas. Eu não sei até quando vamos habitar na terra. Pela minha idade, eu estou mais prestes a chegar ao fim do que vocês. Mas depois que deixa a terra, vocês cantarão aquele hino, eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos ficar em pé, encerrar o nosso culto, adorar o nosso Deus, porque Ele fez grandes coisas.